eu acho que o que ele mais me traz é disciplina. Um esporte que eu sempre desejei fazer desde criança. Eu acho que o triatlon tem, na verdade, um papel grande, além do físico, um papel bem psicológico na minha vida. Depois de tanto tempo morando sozinho e tendo que sobreviver desse esporte, que eu amo, lógico, mas eu acho que eu tô me saindo bem. Eu não me vejo mais, assim, fora desse contexto. Pode começar. Meu dia começa bem cedinho, umas 5h15 já estou acordando, 5h45 já estou em cima da bike, umas 7h10 que as crianças já estão tomando café, é o tempo de arrumar o cabelinho das crianças, organizar para elas irem para a aula. Me organizo, já chego no trabalho, 8 horas já estou no trabalho. Como vocês podem ver, eu sou dentista, eu trabalho período integral todos os dias, é a minha maior paixão, eu amo trabalhar de dentista, fazer o que eu faço. Eu acho que a gente tem que trabalhar feliz, fazendo aquilo que a gente ama. Eu sou um analista de logística, então quando eu chego do trabalho, eu preparo aqui minha alimentação, né, para poder iniciar os treinos. Já vou pensando também no treino que eu tenho que fazer. Já abro a planilha de treino, né, para poder visualizar ali o treino que tem que ser feito no dia. Né, quanto tempo eu vou demorar e qual vai ser o intervalo entre um treino e o outro. Eu sou publicitário, então tenho uma vida aí fora do triatlon bem agitada. Quem trabalha com publicidade sabe que trabalhar em agência não é fácil. Então, embora eu tenha uma certa flexibilidade, poder trabalhar de casa, poder trabalhar da agência, tem um horário que eu tenho que estar disponível, né? E aí o que sobra de horário para treinar são aqueles horários da madrugada, horário da noite, no almoço, quando dá. Minha rotina é o esporte, é isso. É o treinar. Eu vou dormir para treinar melhor, eu vou comer para treinar melhor, eu vou treinar para treinar melhor. É assim que funciona. Então, meio que a vida social, ela fica em segundo plano. As outras coisas ficam em segundo plano e você vai encaixando conforme for dando com relação aos treinos. Então, semanas que você tem menos treino, que você está mais cansado, que você não está estressado, porque treinar muito estressa também. Eu acho que pelo menos 70% do meu dia é voltado para o triatlon, para treino. Então envolve descanso, alimentação, recuperação. Acho que nessa questão envolvendo o social, eu não saio muito dessa bolha. Porque quando eu não tô treinando e tô fazendo alguma outra coisa, eu tô com o pessoal que treina comigo, entendeu? Então, tipo assim, é basicamente o dia inteiro. Só que quando a gente não tá treinando, quando eu não tô treinando com meus colegas de equipe, a gente tenta variar um pouco os assuntos, assim, e tal. Mas a rotina é puxada, a rotina é bem puxada. Cansaço. Pera aí, cara, tô trabalhando aqui, irmão. Eu tenho uma história engraçada que foi no meu primeiro Ironman. Tava ali na maratona, cansado, aquele coisa, vai no posto de hidratação, pega tudo que tiver para beber, água, coca e tal. E aí tinha uma pessoa lá falando alguma coisa que eu não entendi bem. E aí eu falei, vou pegar isso aqui, né? Tava num copinho, como se fosse uma água, um Gatorade, alguma coisa assim. E aí eu botei na boca com tudo, cara. Quando eu botei era um negócio quente, né? Por fim, era uma canja de galinha, era um chicken broth, eles chamam. Então, às vezes a gente entra num modo tão automático que a gente não presta atenção, esquece das coisas básicas. Agora, no meio, tudo lindo, prova correndo perfeitinha. Cheguei, cadê a bike? Quando eu entrei na T1, cadê minha bike? Falei, gente, a minha bike tava aqui. A bike desapareceu. Aí apareceu uma amiga, né?
Falei, amiga, minha bike sumiu. Ela, amiga, é lá no final do corredor, você errou o lado. Eu falei, ai, não acredito. Eu e meu pai, a gente competia juntos ainda. E eu não sabia regras ou coisas do tipo, né? Não sabia o que podia fazer, o que não podia. Eu sabia o básico. Eu sei que chegou na parte da corrida, eu tava mais na frente e não pode abaixar o macaquinho. E aí você pode ficar com ele aberto, tem um zíper. E eu tava muito quente, era tipo assim, janeiro, um calorão. Eu não fazia a menor ideia o que fazer, o que não fazer, número de peito, essas coisas, enfim. E o meu pai veio, ele tava atrás de mim, na contramão, assim, e ele me xingou muito forte. Ele falou, meu, levanta esse negócio agora, porque ele sabia que não podia, né? Eu fiquei muito envergonhado, porque daí depois que acabou a prova, todo mundo ficou falando sobre isso e tal. Mas é porque eu não sabia, né? Tipo, eu tinha, sei lá, 13 anos, eu acho. Você lembra quando a gente foi pra Nice, que eu tava subindo com o Levense, né, competindo, aí me deu vontade de fazer xixi, né? E, assim, eu não tinha habilidade e tal, cabeça pra pensar nisso, né? Faz a bicicleta e né, segue a vida, né? Parei a bicicleta e tal, não sei o que, o fiscal, o que foi e tal, em francês, né, não entendia nada, acho que era isso que ele queria falar comigo. E eu lá, fazendo xixi na moita. No Ironman do ano passado, foi na volta do ciclismo, quando você vai para fechar a segunda volta. Você faz os 90, que é a hora que você passa na frente de todo mundo lá em Gererê, e volta para fechar os 180. E aí nessa hora sempre tá a tua família, o teu técnico, a tua equipe, tá todo mundo lá. E aí eu pensei assim, eu tava chegando para fazer essa voltinha, falei, não, eu vou comer um pouquinho antes para passar sorrindo, dando tchau, porque eu tô bem, tô feliz, tá tudo legal, né, para eles verem que tá tudo certo. E aí eu passei mal, eu acho que eu comi muito, não sei o que aconteceu, eu passei mal e quis vomitar, isso pedalando. Então eu passei a voltinha que você passa lá em Gererê, segurando o vômito para não vomitar. E aí, nossa, foi horrível, porque daí as pessoas que estavam me vendo achando que eu tava passando mal. E na verdade eu tava, mas eu tava bem. Depois você edita, hein? Corta a parte que eu me organizo, que o pensamento vai rápido demais. Meu marido me apoiou, foi a pessoa que mais me apoiou, sem dúvida, né? Que se não tivesse o apoio dele, eu não seria quem eu sou hoje. Quando eu fui fazer o 70.3, chegamos lá com bike, mala, criança, as bonecas das crianças. Foi uma mudança pra gente ir pra lá. Chegamos lá e o Fábio carregava a bike como se fosse ele, que fosse. Todo mundo achava que era ele, né? Ah, você é o atleta? Não, é minha esposa. E ele sempre me apoiou demais. Todas as provas, ele sempre estava lá, sempre com as crianças, sempre torcendo. As crianças ferviam, né? Enquanto ele pedia para alguém dar uma olhadinha para ele me ver passar na corrida, as crianças enchiam o laguinho de carpa cheio de franguinho, jogava comida para os peixes. Aí a hora que ele voltava, o hotel estava cheio de rede. Não, tira as crianças que elas estão jogando comida para as carpas. Também teve outra prova que eu tava chegando, falei, gente, eles sumiram, será que aconteceu alguma coisa, né? Mãe sempre pensando nas crianças. Quando eu vejo, eles estão na chegada da minha prova. Mamãe, vai mamãe. Eu falei, gente, o que eles estão fazendo aí? Então, assim, o Fábio sempre incentivou e as crianças também sempre apoiaram, sempre entenderam. Elas falam de boquinha cheia, assim, a mamãe vai fazer um Ironman. Não existe um Mário no triatlon sem a minha esposa. Desde o início eu sempre contei com ela, né? Era eu treinando de manhã no início, né? Lá em 2018, e ela fazendo a minha alimentação aqui pra gente poder eu chegar em casa, tomar banho e ir pro trabalho. Então ela sempre me ajudou, tanto na parte estrutural das coisas, né? Nos bastidores, né? Sempre me acompanhou nas viagens, sempre esteve comigo, sempre foi minha staff nos treinos longos e tal, enfim, então eu devo muito a ela. É graças à participação da Carolina e também do Eric, que é meu filho, né, que está junto com a gente, dos meus pais, que mesmo distante, sempre me apoiaram. Na minha primeira prova do Ironman, 70.3 aqui em Fortaleza, meus pais estavam aqui para me apoiar. E dos meus irmãos também, que sempre me incentivaram. Acho que desde sempre, desde o início, a minha família foi quem mais me apoiou, lógico. Meu pai sempre me deu um suporte financeiro no início, quando eu me mudei para longe. Eu morei primeiro em Porto Alegre, depois fui para Salvador, e ele sempre, nos primeiros 2 anos pelo menos, como eu não tinha nenhum apoio, patrocínio e tal, ele foi o que me sustentou, sabe? E quando eu fui para longe,
que eu comecei a sentir mais saudade. E aí depois, como eu estou há muito tempo já nessa jornada, eu comecei a acostumar. A gente tem uma ligação em comum, que é no corpo, que é uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem aqui de triatlon, minha mãe que sugeriu, minha mãe é toda tatuada e tal. E aí ela sugeriu que a gente fizesse uma tatuagem, porque eu queria fazer. E aí fez eu, ela e meu pai, a mesma tatuagem, que é um carinha nadando, pedalando e correndo. Desde pequena, meu pai sempre gostou muito de esporte, sempre me incentivou no esporte, só que eu acho que ele nunca acreditou que eu pudesse ser uma atleta. E aí, quando isso começou a se tornar realidade, eu acho que foi o maior orgulho e motivação para ele. A minha mãe também, apesar dela não praticar esporte, ela ama, então eu sempre tive muito apoio deles. E aí, quando eu resolvi ser atleta profissional, o incentivo deles é em primeira coisa, assim, é um orgulho para eles eu querer ser isso. Acho que meus pais sempre foram os maiores incentivadores, eu sempre fiz muito esporte, meus pais gostam muito de esporte, sempre competiram no amador ali, mas sempre fizeram alguma coisa, meu pai já pedalou, jogou de goleiro, minha mãe fazia hipismo, então eles sempre foram os principais apoiadores, inclusive eu tô indo pro meu 10º Ironman, eles foram assistir todos, vão nesse também, apoiando, né, lá no início, apoiando financeiramente, né, quando eu era mais novo, e até hoje também, tirando meus pais, né, minha esposa, minha enteada, que também estão desde o início aí, participaram desde o meu primeiro Ironman, e são quem acompanham o dia a dia mais de perto aí dentro de casa, né, as dificuldades, então acho que esses são os principais apoiadores mesmo. Cada fase você tem uma frase de motivação. Eu acho que a minha frase atual e que já tem algum tempo é que o esporte salvou a minha vida. E eu acho que isso é o que mais funciona para mim, porque depois dos meus acidentes foi o esporte que me fez retomar essa vontade de viver, essa vontade de querer me superar, de querer o meu melhor, tem a ver com o esporte. Então o esporte me salvou, me mostrou isso e me transformou no que eu sou hoje, né? Eu acho que para mim é o que mais importa. Eu espero que a minha história no triatlon sirva de inspiração para as outras pessoas, mas não para elas fazerem o que eu faço, né? Mas para que elas possam saber que elas também podem fazer o que elas querem. Às vezes eu tô no meio do treino, assim, eu tô com a rapaziada ali e eu falo muito alegria. Só falo isso, alegria. Que o bom de ser ruim é que tem muito para melhorar. Então, não é nem falando que eu sou ruim, mas é sempre esse pensamento de que sempre dá para evoluir, né? A frase que eu acredito? Eu quero, eu posso, eu consigo. E na hora que tá difícil, eu penso assim, o que eu vou querer contar? Então vou fazer. Bom, 70.3 Floripa não é a minha prova-alvo, mas ela era um super treino pro Ironman que tá chegando. Eu sempre queria fazer melhor do que eu já tinha feito, né? E no fim a prova correu muito bem, foi uma prova muito feliz. Não esperava pelo presente da vaga chegar em mim, né? Mas a alegria dela chegar, parecia que eu tinha ganhado em primeiro lugar. Foi uma alegria sem fim. Eu acho que eu merecia, foi um presente por toda a minha dedicação, por toda a minha disciplina, por toda a minha vontade. E eu quero chegar lá forte, cada vez mais forte. Como sua família? A família? A família achou que eu tivesse ganhado em primeiro lugar. A família curtiu demais comigo. Então você vai pra Finlândia. Eu falava, eu vou pra Finlândia. Curtiram muito, eu acho que todos eles vivem tudo isso comigo, né? Sabe o quanto a gente se dedica, o quanto... Na verdade, era um sonho que eu achava que não fosse chegar. E que chegou.